Esse assunto nunca fica velho, sempre enviam-me mensagens perguntando se podemos voltar a discutir esses temas. Então, hoje vamos falar do uso dos pré e probióticos na regularização da função intestinal. Probióticos são aquelas bactérias boas que chegam vivas ao nosso intestino e que ajudam o intestino a funcionar melhor. E pré-bióticos são as fibras que alimentam as bactérias boas. Existem muitos tipos de fibras na natureza e uma dieta mais rica em fibras ajuda na prevenção do câncer de cólon, na redução dos níveis de colesterol, na normalização da quantidade de açúcar no sangue, ou seja, no controle da glicemia, melhora a diversidade da microbiota intestinal, o que é muito importante para a nossa defesa imunológica, o que é muito importante para um metabolismo mais adequado, mais saudável, melhora a nossa imunidade. As bactérias do nosso intestino também fabricam vitaminas, fabricam ácidos graxos de cadeia curta, fabricam enzimas, fabricam neurotransmissores. Elas são muito importantes. E dependendo da composição de bactérias que você tem, você fica mais ou menos inflamado e isso influencia até o seu peso corporal. Recomenda-se que mulheres consumam pelo menos 21 a 25 gramas de fibras ao dia e homens entre 30 e 38 gramas ao dia. Porém, a maioria das pessoas não chega a 20 gramas de consumo ao dia. Em média, as pessoas consomem 15 gramas de fibras, principalmente fibras insolúveis. Então, existem dois tipos principais de fibras, as solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis estão presentes em alimentos como aveia, cevada, psyllium, feijão, lentilha, maçã, pera, morango, brócolis, batata doce, cenoura, berinjela. Tem gente que não come esse tipo de alimento nunca, ou seja, tem um consumo de fibra solúvel muito baixo. E as fibras solúveis têm duas principais funções. Uma, absorver água e dar maciez às fezes, ajudando na evacuação. A segunda questão é que essas fibras reduzem colesterol, ajudam a controlar a quantidade de açúcar no sangue, além de, claro, alimentarem as nossas bactérias boas intestinais. E a maioria das pessoas consome mais fibras insolúveis, presentes nos grãos integrais e nas folhas. As fibras insolúveis também são importantes, elas não absorvem água, mas elas dão volume às fezes. Isso é bastante importante para que a gente consiga levar mais toxinas embora e também para que o intestino tenha um bolo fecal de um tamanho adequado para ele conseguir empurrar. Mas não basta fibra insolúvel. E existem alguns tipos de fibras solúveis que são muito importantes porque elas alimentam principalmente as bactérias boas do nosso intestino. Fibra pode alimentar tanto bactéria boa quanto ruim, mas a gente quer justamente uma maior quantidade, uma maior proporção no nosso intestino de bactéria boa, que nos protege. E aqui, dentro desse grupo de fibras pré-bióticas solúveis, estão os fruto-oligosacarídeos e a inulina, que estão presentes em alimentos como alcachofra, alho, cebola, chicória, batata e acon. Os galacto-oligosacarídeos, também presentes em cebola, alho, mas também soja, chicória, grão de bico e lentilha. E a goma guar parcialmente hidrolisada, presente num tipo de alimento que a gente não tem na nossa dieta, que é o feijão guar. Por isso hoje eu vou falar da goma guar parcialmente hidrolisada. E uma característica interessante dessa fibra é que ela não é utilizada só por quem não beneficia só quem não vai ao banheiro e precisa evacuar mais. Ela serve para regular a nossa microbiota. Ela serve para que a gente tenha mais bactérias boas no nosso intestino. Então não é só para tratar constipação. Pelo contrário, existem estudos mostrando também que beneficiam igualmente pessoas que têm diarreia. Então a goma guar é derivada do feijão guar, consiste em longas cadeias de galactose, que é um monossacarídeo, é uma molécula de açúcar de manose, juntinhas, formando a galactomanana. A goma guar é capaz de absorver muita água e formar um gel. Ela tem uma alta viscosidade, o que significa que quando misturada com uma solução, por exemplo, água, ela vai formar esse gel bem espesso, bem pegajoso. Por isso, ela é utilizada também pela indústria para a fabricação de sorvete, de molho e iogurte. Se você misturar a goma guar na água, ela vai virar um bolo.
Mas existe também a goma-guar parcialmente hidrolisada, ela já foi previamente digerida, parcialmente quebrada. Essa goma-guar não forma um gel, então dá para misturar num suco, dá para misturar num chá, dá para misturar num iogurte. Ela não vai formar um bolo, mas ela é rica em fibra, então ela tem uma viscosidade reduzida, ela não geleifica e ela é encontrada apenas em suplementos, ou em suplementos puros ou em suplementos em associação com probiótico. E quando a gente tem um probiótico, bactéria boa, mais uma fibra, como a goma-guar, parcialmente hidrolisada, a gente tem um produto que a gente chama de simbiótico. O uso da goma-guar tem sido indicado nos estudos para controle da diarreia, para controle da prisão de ventre, para o tratamento da síndrome do intestino irritável e também para redução do risco de câncer de cólon. Existem produtos manipulados e existem produtos prontos. E esses produtos prontos, eles podem ter goma-guar parcialmente hidrolisada pura e nada mais, ou eles podem ser misturados com probióticos que ajudam no tratamento da diarreia, como Lactobacillus rhamnosus GG, ou com probióticos que ajudam no tratamento da constipação, como o Lactobacillus plantarum. Então, vamos falar um pouquinho também desse tipo de produto, desse tipo de probiótico, desse tipo de bactéria boa. Então, um simbiótico com Lactobacillus rhamnosus GG, ele vai ter uma fibra e mais o lactobacillus. O Lactobacillus rhamnosus GG é chamado também de Lacticasei-bacillus rhamnosus GG e é uma cepa de lactobacillus que foi isolada em 1983 do trato intestinal de um ser humano saudável por dois pesquisadores, Sherwood Gorbar e Barry Goldin. Como o sobrenome deles começa com G, eles batizaram de Lactobacillus rhamnosus GG. E eles viram que esse tipo de bactéria probiótica aumenta outras bactérias benéficas no nosso intestino. Então, não só ela se fixa no intestino, mas ela começa a fabricar substâncias que fazem com que o meio fique mais saudável e outras bactérias boas possam se fixar também. Então, quando a gente suplementa Lactobacillus rhamnosus GG, a gente também vê um aumento, por exemplo, de bifidobactérias. Ela restabelece a microbiota intestinal e reduz o risco de diarreia. E existem simbióticos com Lactobacillus plantarum 299V. Existem estudos mostrando que esse tipo de lactobacillus reduz a inflamação intestinal, tem propriedades imunomoduladoras, ou seja, melhora a sua imunidade, reduz o risco de câncer de cólon, alivia a dor abdominal, muito utilizado para melhoria de qualidade de vida de pacientes com síndrome do intestino irritável, para redução da prisão de ventre, mas não só, pode ser utilizado também para redução da diarreia associada a Clostridium difficile. Esses produtos devem ser usados sempre em associação com uma alimentação saudável, com bom consumo de água, de preferência com atividade física, que também melhora bastante sua microbiota, com sono de qualidade e também com estratégias para combate ao estresse, porque o estresse influencia muito negativamente também a nossa microbiota intestinal. Se você quiser saber mais sobre o tratamento da desbiose intestinal, dos desequilíbrios que acontecem na nossa microbiota, clique abaixo, vou deixar um link de um curso online para você.